Calumba, de Sofia Rosa, abrir aqui a primeira edição do nosso e vosso programa Vivências com Armindo Laureano. É de recordar que aqui neste programa a seleção musical está a cargo dos nossos convidados. São eles que escolhem as músicas que tocam aqui no nosso programa. E esta, curiosamente, é a música também escolhida pelo nosso convidado, nosso primeiro convidado, Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo. E seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia, Laureano. Isto é que está a coisa de ser o primeiro. Eu sei que chegou hoje, curiosamente, a cidade de Luanda. Como é que está a cidade? Eu estou aqui em cima, como é que está a cidade? A cidade de Luanda? Sim. Bom, é aquela cidade que nos habituou a viver do estresse, do caos, do trânsito, mas também tem a sua beleza, que cada vez mais é crescente, com seu calor, com sua cor, com os seus cheiros e é isso que faz Luanda, não é? Desviou ter estado a chover nos últimos dias e imagino o caos tem sido. Claro. Mas não tem nada a ver com a sua Luena. Saurimo. Com Saurimo. Não, digo Luena, a cidade em que nasceu. Cidade natal. A cidade de Natal. Com a minha cidade de Luena é Luena. É uma cidade muito pacata, uma cidade relaxante, uma cidade plana, verde, uma cidade que... Chove muito também. Chove muito. Mas é aquilo que faz o Luena, não é? Pois, uma cidade verde e bonita. Uma cidade verde, bonita e bem desenhada. Bem desenhada, falava aqui de bem desenhada. Hoje, quando passa por essa Luanda, o que é que acha dessa Luanda? Que é do ponto de vista estético, arquitetónico? É uma Luanda sui generis. Uma Luanda sui generis, em virtude também das próprias vicissitudes históricas, tornou-se uma cidade um tanto quanto atípica. E eu creio que... Atípica em que sentido? No sentido de que perdeu alguma forma de estrutura, alguma forma humana,
E eu acho que houve um descuido administrativo na forma de construir, na forma de urbanização, na forma de educar os próprios cidadãos e pronto. E agora vê-se todo esse esforço de corrermos atrás do prejuízo, mas esta é a cidade que nós temos também, fruto daquilo que foram as vivências dos anos de guerras, porque Luanda acolheu toda a Angola praticamente e hoje está a ressentir. Estava preparada para um certo número de pessoas. Claro. E hoje está a extravasar, digamos assim, das suas capacidades. E uma coisa, tem ido com frequência a Luena ou as novas funções não lhe permitem visitar com frequência a sua terra natal? Não, até porque Luena faz parte da área da minha jurisdição também, enquanto província eclesiástica, de modo que regularmente eu estou mais próximo agora do Luena, estando a viver em Saurimo, porque o lado afetivo também ainda é muito forte e de modo que a família clama também pela minha presença e de quando em quando tenho lá estado. Onde tem lá familiares? Tenho, toda a família está lá. Toda a família lá está. Essa ligação à igreja vem da sua família ou é muito anterior ao convite que Dom José Poitiers, né, lhe fez para ser alcoólito? A minha família é cristã. Eu venho de uma família eminentemente cristã e de modo que a minha educação foi como que natural, tanto nas lides da Igreja Católica, onde cresci, onde aprendi, onde fiz os meus amigos e onde também ganhei a vocação à vida sacerdotal. Daí ter sido fácil o convite. Então, o convite, pois, porque o meu pai era de missa diária e ele rezava na capela privada do bispo. E de modo que todas as manhãs ele acordava-me para o acompanhar à missa. E o bispo, vendo um miudinho todos os dias ali à missa, achou por bem convidar-me para ser seu acólito e anos mais tarde convidou-me para ir ao seminário. Até não falou pessoalmente comigo. Falou com o meu pai e o meu pai é quem me informou e pediu-me... Quantos anos tinha quando foi convidado para ser acólito? Quando dizer que era um acólito aplicado e obediente. Tinha 10 anos. Minto, tinha 12 anos. 12 anos. Mas já depois esta ida que fala aqui do seminário com 14 anos. Com 14 anos. Mas isso foi para o seminário de Malange, não é? Para o seminário de Malange, onde também só fiquei um mês e alguma coisa, porque naquela altura estamos no ano de 1979 e no Luena o marxismo-leninismo era bem sentido e bem vivido. E nós, os rapazes, éramos um grupo de 9 rapazes que tínhamos saído do Luena para aquele seminário de Malange. Por ordens do nosso então comissário provincial, fomos tirados do seminário para o lar do Estado, com a intenção depois de nos mandarem para Cuba. Pois, mas não chegou a isso, é que é uma história de uma fuga. Uma fuga, sim, entre aspas. Uma fuga estratégica, sim. Óbvio, sim, porque alguns dos meus colegas, sim, foram para Cuba no serviço militar. Hoje são militares, são oficiais das Forças Armadas. E nós, eu mais alguns outros colegas, tivemos que ficar na clandestinidade. Fomos seminaristas clandestinos em Malange. Quem sabe que se hoje tivesse ido para Cuba daria um bom político. Talvez, quem sabe. Como também não estaria aqui a falar, não talvez. Estaria aqui a falar, talvez. Mas com esta idade, com 14 anos, esta separação da família? Foi dolorosa, porque foi a primeira vez que eu me separei da minha família. Mas o dado curioso é que animei-me a ir porque seria a minha primeira vez a andar de avião. Então, o andar de avião também foi um motivo muito, muito alto para mim. Naquela altura tínhamos aqueles aviões russos, o Yak-40, que fazia ligação Huambo, Luena, Malange e vice-versa. E naquele dia, andar de avião para mim era um realizar-se de um sonho que já muito acalentava. Como é que foi? Como é que foi essa viagem? Primeira vez marca sempre. Uma viagem muito agradável. De facto, aquela curiosidade de estar a flutuar, aquela curiosidade de ver as nuvens, de ver o próprio firmamento, de ver a terra desde o alto. E as nossas conversas com os nossos amigos era mesmo esta, de admiração, daquela sensação de prazer e do belo também, não é?
a contemplação da própria natureza. Mas acaba por ficar pouco tempo em Malães, porque depois sei que veio para o Uís, não é? Para Luanda. Veio para Luanda. Depois vim, em Malães estudei até a 8ª classe. Ainda voltei para o Luena, depois do Luena que vim para o seminário médio de Malães, onde estudei 2 anos, fiz o ensino médio, que nós chamamos propedêutico, e em Luanda, pois, os meus formadores acharam que eu não tinha condições para prosseguir os meus estudos, porque não viam em mim sinais de ser padre. Então, os formadores é que conhecem. Não aplicado até eu sempre fui um estudante brilhante. Eles acharam que talvez por causa disso eu tivesse manifestado alguma vaidade, algum orgulho, algum egoísmo, e que eles achavam que eram sinais que não me permitiriam estar disponível para servir aos irmãos. Então aconselharam-me a deixar o seminário, mas o meu bispo, na altura o falecido Dom José Próspero Poati, discordou desta decisão, então achou por bem dar-me mais uma oportunidade. Foi assim que surgiu a minha ida ao Uís, onde fiz a filosofia e pronto. E essa experiência no Uís, quanto tempo foi? Foram 3 anos. Foram 3 anos muito belos, proveitosos. Fiz muitos amigos, mas também vivi situações muito dramáticas, porque naquela altura, em virtude da guerra na minha província, não podia ir ao Luena passar as férias. Então passava as férias mesmo no Uís, e uma dessas vezes no município do Bungo, estava lá com os padres, a vila foi atacada e quase que fomos raptados, e então foi uma experiência que me marcou muito e pronto, são vivências todas da nossa história, da nossa guerra e que felizmente são histórias para contar. E que ficam para contar num dia num livro de memórias, não é? Sem dúvida. E isto tem que entrar, porque essas vivências, essas experiências, algumas frustrações, alguns desafios assumidos, pois devem ser sempre revividos também e testemunhados e transmitidos aos outros, para que vejam o que somos, o que vivemos, o que fizemos e o que sonhamos também. Falamos aqui da primeira viagem que fez de avião, né, de Luena para Malães. Mas quando chega a Luanda, há também aqui um facto curioso, que é que, como vem ali do leste, Luena, Mochico não tem mar, Malães também não tem, e Luanda com certeza é a primeira cidade em que tem esse contacto com o mar. Eu faço sempre essas perguntas às pessoas que vêm do interior, porque é sempre um momento que não se esquece. Claro, o contacto com o mar. Porque são províncias que têm o rio, mas o rio tem aquela noção de limites, o mar tem aquela ideia, parece algo infinito, as ondas, a salinidade. Claro, recorda-se do primeiro sim, de facto são experiências. Para mim foram dois factos que marcaram, porque o leste não tem montanhas. E o meu primeiro contacto com as montanhas também foi uma coisa vislumbrante. E depois o contacto com o mar também foi uma grande curiosidade, pelas histórias próprias que nós já ouvíamos falar. O meu pai era ferroviário e ele falava-me muito do mar, tanto das suas viagens que fazia para o Lobito. E pronto, tínhamos aquela curiosidade quando nos falavam que a água do mar não é corrente como a do rio, e que não se toma banho com sabão, com histórias assim, pronto, que quisemos, e eu pessoalmente quis experimentar, e experimentei mesmo. A primeira vez que fui à praia levei sabão. Queria ver como é que esta água não faz sair espuma, e de facto a salinidade também. Claro, a salinidade e portanto, quantos anos tinha na altura? Na altura eu tinha 16 anos. 16 anos, mas a caminho de 17. E pronto, aquela curiosidade é mesmo. Depois a grandeza da própria cidade, os prédios altos também impressionaram-me,
porque são imagens que não me eram habituais e de modo que ver a imensidade da cidade, a organização da própria cidade naquela altura, a beleza arquitetónica da cidade, claro, fascinou. A capital é sempre capital, é sempre capital. Cidade grande, aquela coisa sempre e depois encontrar este fluxo de pessoas, de culturas, de raças, de cores, a confluírem no mesmo espaço, claro, isso também cria um certo bem-estar e uma certa curiosidade também. Pois, esta fase que viveu, essa fase da infância, da adolescência, foi com certeza uma aprendizagem importante para a vida adulta. Foi fundamental para ser a pessoa que é hoje. Foi fundamental porque desde cedo habituei-me a cruzar com outras pessoas. Desde cedo habituei-me a perceber o mundo dos outros também. Por exemplo... Perceber e respeitar. Sim, também. Porque, por exemplo, o primeiro contacto que eu tive em Malange, o primeiro choque, digamos assim, que eu tive foi quando, com um grupo dos meus colegas, estávamos aí a falar chokwe e outros amigos de Malange a tratarem-nos de matumbos, por exemplo, porque estávamos a falar chokwe. E isto marcou-me também, porque eu disse, bom, afinal... O que é isto? Onde é que estamos? Nós habituados a praticar a nossa língua e o outro chama-nos de matumbos. Pronto, são todos impactos, mas eu aprendi com isso também, a saber ser, a saber estar e a saber lidar com todas essas situações um tanto quanto adversas e também a criar uma certa mentalidade de saber respeitar, de saber ouvir e saber ser humilde também, não é? Portanto, são todas virtudes que fui cultivando ao longo do tempo e que forjaram esta pessoa que hoje está aqui. Mas quando é que percebeu que queria ser padre? Quando é que percebeu que o seu caminho era esta vocação? Pois, esta decisão foi muito tardia. Praticamente, eu estava no seminário, sim, estava a estudar, estava a fazer o meu discernimento, mas a decisão propriamente dita foi tomada no meu segundo ano de teologia. Portanto, foi aí que eu tive que parar, tive que consultar a minha família, os meus amigos, eu próprio tive que interiorizar se era isso mesmo que eu queria. Ouvindo, devo confessar que da minha família, a única pessoa que era entusiasmada por isso era a minha avó. O meu pai também, embora não manifestasse assim com muita virulência, senão os restantes, prontos, respeitavam, mas gostariam que fosse outra coisa. A minha mãe, sobretudo, até por sinal já tinha arranjado uma espécie de noiva para mim, uma rapariga que ela estimava muito, que gostaria que fosse minha esposa, e pronto, mas depois ela também compreendeu. Mas não é fácil, não é? Quando chega claro. E toma essa decisão, colocar-se naquela altura, colocar assim as coisas, não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas as pessoas já olham de forma diferente, eles têm orgulho, não é? Orgulho, respeito e veneração, pois a própria família orgulha-se por tudo isto que aconteceu na minha pessoa e está a acontecer na minha pessoa, porque primeiro nunca imaginaram que eu pudesse chegar a ser padre. Portanto, sou o primeiro padre diocesano da província do Mochico. E de modo que isto marcou a própria família, marcou a história da própria igreja no Mochico e marcou a minha pessoa também, porque esta coisa de ser pioneiro acarreta consigo também muita responsabilidade, muito peso e todos os que vêm atrás de ti têm que olhar em ti como uma espécie de modelo, uma espécie de exemplo, então isto faz com que a responsabilidade seja acrescida também. Pois, curiosamente isso já há 21 anos, né? Sem Foi dúvida. 11 de agosto de 1991. Em 91, diácono no Luena, uma diocese que não tinha um único padre diocesano natural. Não tinha nenhum padre. Eu, por acaso, conheço duas pessoas que presenciaram este momento e que me disseram que foi uma grande festa para o povo, já que foi o primeiro
não sei se esse é o termo correto, luenense, né? Natural de Luena, a subir ao altar. Foi uma festa muito grande, muita curiosidade, muita expectativa, porque também era muito jovem. Eu fui ordenado aos 26 anos de idade e de maneira que, pronto, eu não tive um padre adulto que me acompanhasse no exercício dos meus primeiros passos. Já como diácono tive que assumir a paróquia da Sé Catedral. E é por isso que a minha ordenação sacerdotal também teve que ser acelerada. O Sr. Bispo teve que pedir autorização para que fosse ordenado padre antes. Aqui que entra uma vez mais Dom José Poiti, né? Surge em cena, porque foi ele que pediu a Roma autorização especial para... Que a minha ordenação sacerdotal fosse antecipada, porque há um limite juridicamente estabelecido dentro do qual alguém deve ser ordenado. E de modo que eu não completei os 6 meses requeridos, porque havia uma necessidade urgente para que eu assumisse a paróquia como padre, porque eu tinha assumido a paróquia enquanto diácono. E foi logo nomeado pároco da Sé Catedral, do Luena. Do Luena, sim. É verdade, e teve essa experiência, se a memória não me atrasou, se não estou errado, durante 3 anos. Durante 3 anos que eu trabalhei como pároco, foi uma experiência dura, porque era um ambiente de guerra. Depois havia muita desconfiança, tínhamos muitos deslocados a viver no bispado, os serviços de segurança também estavam muito apertados, sobre a minha pessoa sobretudo, por causa dos serviços que nós fazíamos, serviços da Caritas. Depois a Caritas tinha rádios de comunicação e essas rádios às vezes eram acusadas de estarem a comunicar com as forças adversas e pronto, foram todas situações e vivências limitadas, né? Pois, fazer por causa do contexto da guerra. Claro, o contexto da guerra mesmo. Então aquela tensão, aquele enfrentar este e aquele e mostrar que nós estávamos ao serviço das pessoas e ao serviço do bem, mas pronto, tudo isso serviu também para forjar o tipo de pessoa, o tipo de caráter, o tipo de personalidade, portanto, perceber todas essas situações e, ao mesmo tempo, o desejo que se sentia também de oferecer aos outros o próprio bem da igreja, o serviço social, as aulas que eu dei nos vários institutos lá do Luena, os grupos desportivos que criei na paróquia, porque via que os jovens estavam muito dados ao álcool e à própria preguiça do ócio, aos vícios da ociosidade. Então criamos grupos desportivos, fundamos grupos de desportos, de futebol, de basquete, de handebol. Eu próprio era atleta também, fizemos campeonatos de basquete. Jogou basquetebol? Eu joguei muito basquete. Daí a altura que tem também. Pela altura e estamos até... Qual era a posição já agora? Era um poste? Eu era poste. Era mesmo poste. Temos estado a conversar com os meus amigos companheiros do desporto, a ver se um dia recordamos, criando a velha guarda, para ver se incentivamos os jovens a praticar o desporto, pois, porque foi a forma que na altura que eu encontrei, graças à qual salvei muitos jovens, comprometeram-se com a igreja, hoje são bons casados, bons pais de famílias, bons quadros que estão a servir este país e de maneira que isto orgulha-nos, porque jovem com eles e estamos aqui, agora é a nossa vez, não é? Fazer isso. Pois. Entretanto, depois aparece Roma e o doutoramento em filosofia. Roma, a grande Roma. A grande Roma. O centro. E para pároco ir para Roma é como um jogador, por exemplo, um jogador de futebol jogar num grande clube. Num grande clube, sem dúvida. Roma é aquele centro. Sem dúvida, porque... Bom, como é que surge essa... Portanto, a ideia surge de uma necessidade pastoral mesmo da diocese. Portanto, sendo eu o primeiro sacerdote, havia necessidade de criarmos um seminário diocesano no Luena, e não tendo padres, então os poucos que havia tínhamos que estar bem preparados.
Então é dali que o bispo pede-me se estaria disponível para cumprir mais esta missão. Só que ele me tinha proposto o curso de Teologia Moral. Portanto, eu confessei-lhe que para este curso eu não me sentiria muito apaixonado, porque a minha área a que me atraiu mais é mesmo a área da filosofia. Aceitou e assim foi tratada a papelada e lá fui. Em Roma também foi uma experiência muito bela. Como é que foi o primeiro contacto? O primeiro contato. Ouvia falar muito do Vaticano, a Praça São Pedro, a Capela Sistina. É aquela curiosidade toda de alguém que vai a um sítio dos sonhos, não é? Eu perdi gosto de tirar fotografias por causa de tantas fotografias que eu tirei naquela altura. Tirei muita fotografia e depois, sobretudo, o encontro com os outros sacerdotes de outras nacionalidades. Para mim foi a experiência espetacular. Eu vivia num colégio onde éramos 187 sacerdotes de 47 nacionalidades. E de modo que o primeiro encontro, a primeira vez, chegar lá, deparar-se com um colega que veio da China, do Japão, da Coreia, da Nigéria, da Birmânia, etc, etc. E você sentir-se inseguro na língua. E pronto, mas a linguagem gestual é muito mais rica e com o andar do tempo, depois de 3 meses, o italiano já estava a começar a sair. E o latim também, que já ajudava, né? Bom, o latim, infelizmente, não é uma língua falada. Nós estudamos o latim e é uma língua que estudamos só para traduzirmos os textos. Agora, não é uma língua que nós estudamos para falarmos. E é por isso que também ninguém se esforçava para... Falava mais o italiano, né? Era mais o italiano e o pouco do francês ou do inglês que a gente ia arranhando, pois, e assim foram os nossos primeiros contactos. E de modo que a experiência foi muito bela, na própria faculdade também. Na própria faculdade, cedo, os meus colegas descobriram-me e de modo que eu estava sempre a representar a minha faculdade no Conselho, no Senado da Universidade. E foi uma experiência muito bonita. Fiz a licenciatura. Depois de defender a minha tese de licenciatura, o Conselho Pedagógico sugeriu-me que fizesse o doutoramento em virtude depois da nota com que tinha feito a minha licenciatura. Qual foi a nota? Por curiosidade. 19. Equivalente ao nosso 19. Ao nosso 19. Sim, senhor. Que pronto, foi a partir dali que me propuseram para prosseguir. Pediram ao meu bispo, porque a universidade estaria interessada em proporcionar-me mais esta oportunidade para prosseguir, e assim prossegui até ao doutoramento. Então, mantém essas ligações com Roma, com ex-colegas, mantenho, várias nacionalidades? Mantenho, porque hoje por hoje, ponto, felizmente temos as tecnologias que nos ajudam a estarmos no mesmo mundo. E é por isso que hoje tenho amigos por todo o mundo, graças a esta oportunidade que eu vivi e graças também a este cruzamento de culturas que fez com que conhecesse tantas pessoas boas, belas e amáveis. Mas quando regressa a Angola, volta para o Luena? Sim, regresso para o Luena. Eu voltei para Angola em dezembro de 1999. Porque quis passar cá o 2000, porque o 2000 chegou com aqueles mitos aí, porque queria estar aqui, queria estar com os meus pais, e então fiz tudo por tudo para que o ano novo me encontrasse em casa com os meus pais e com os meus irmãos. Como é que encontrou a cidade? Serviço religioso, como é que era? Depois do meu regresso, 99. Sim, encontrei já alguns aspectos muito diferentes, embora tenha encontrado uma cidade ainda muito sentida pelos sinais visíveis da guerra, mas mais confortado porque atrás de mim já tinha vários padres ordenados, e de modo que isto tudo também
animou-me mais. Encontrei uma igreja já em crescimento, com um novo bispo, Dom Beling, que já tinha sido nomeado bispo coadjutor do Luena, e de modo que isto tudo fez com que eu me sentisse mais galvanizado, mais animado a oferecer tudo aquilo que eu tinha aprendido na escola da Itália. Curiosamente, 2 anos depois, então, surge um novo desafio que o traz de volta a Luanda, a Universidade Católica de Angola. E realmente foi uma decisão, digamos assim, também sofrida, porque logo que eu cheguei, curiosamente, com Dom Beling, conhecemos-nos mesmo em Roma. Ele na altura também estava em Roma. Conhecemos-nos. Eu fui fazer o curso de inglês numa escola onde ele também passou. Encontramos lá, e juntámos-nos aí porque encontramos e tivemos amigos em comum, e em Roma conhecemos em virtude daqueles amigos que tínhamos conhecido na Inglaterra. E quando regresso, ele regressa antes de mim. Ele é nomeado bispo coadjutor do Luena, e isto, pois, criou-me também muita expectativa em mim. E posto no Luena, ele criou também muita expectativa na minha pessoa, porque já me conhecia e tinha me confiado grandes responsabilidades lá a nível da própria diocese. Mas surgiu, pois, esta bomba, a Conferência Episcopal reunida, votou no meu nome para que viesse prestar os meus serviços na Universidade Católica. Para ele, como secretário-geral. Para ele não foi fácil, mas pronto, consultou-me. Eu disse: Senhor Bispo, o que o senhor achar e decidir, eu estou aqui ao seu dispor. E ele só diz: bom, meu padre, eu agora é que estou perdido, porque eu esperava de ti uma resposta negativa para dizer aos meus colegas que o candidato não aceitou. Agora, se tu atiras a bola a mim, pronto, já não há nada a fazer, que os bispos todos votaram no teu nome para este serviço. Mas o que é que o fez aceitar este desafio? A novidade, a ousadia do projeto, primeira universidade privada em Angola? O desafio, gosto pela docência, não direi tanto. Porque a minha família, os meus irmãos, os meus primos são todos praticamente virados à educação. E eu não era dado para isto. Mas depois, dando aulas, eu notei que os meus alunos gostavam das minhas aulas. Então isto, sim, suscitou em mim mais interesse, mais entrega. E o próprio desafio em si da universidade, porque trabalhar sempre numa universidade é um peso muito grande, porque é um espaço onde se moldam cidadãos que vão construir o país, que vão injetar cultura na sociedade. E de modo que para mim foi um atrativo grande, dentro da minha humildade, da minha pequenez, com a minha timidez que me é típica. Consegui oferecer o melhor de mim para o bem dos estudantes e dos companheiros de trabalho que encontrei lá na universidade. Chegou uma vez a dizer mesmo, fazendo balanço desse período em que lá esteve a lecionar e também como secretário-geral, sendo que a exigência que caracterizava a ação da direção, a qualidade do ensino ministrado na altura, apesar da falta de recursos, a aposta na ética, a colaboração com as autoridades, a investigação científica e também a alegria de os ver os quadros formados na UCAN a ocuparem cargos de responsabilidade. Sem dúvida. E este é o grande prazer que eu sinto, porque eu vejo, por exemplo, a nível da magistratura, a nível de vários ministérios, na própria Presidência da República, a gente vê que estão lá jovens que passaram por nós, jovens que nós formamos, jovens que hoje estão a oferecer o seu saber para o bem do nosso país, e de modo que não posso não ficar feliz e realizado quando verifico que em alguém está uma minha marca digital, em alguém está uma minha influência, e isto, pois, dá satisfação e sentido também de realização enquanto pessoa e enquanto servidor também da sociedade. Pois, é isso, enquanto servidor. Estamos aqui. Agora é para 2008. 2008, quando é indicado para bispo do Dundo. Sei que desde a primeira hora esteve envolvido com o povo, mas Dundo
é ainda uma diocese pobre de clero. Na altura encontra apenas 8 padres, 15 irmãs para cerca de 106 mil quilómetros quadrados, mas com um povo muito aberto à igreja. Sim, esta foi outra prova de fogo, porque nunca sonhei que tão cedo fosse convocado para uma tão nobre missão também, não é? Pela idade, pela inexperiência e por todos os outros fatores. Mas a Igreja confiou na minha pessoa, nas minhas capacidades e em outubro de 2008, tinha 42 anos na altura, sim, o Santo Padre confiou-me a Diocese do Dundo. Foi um grande desafio, uma terra, como já bem disse, muito vasta e com poucos recursos humanos, mas que depois, pouco a pouco, me fui apaixonando por ela. Por essa rudeza de desafios que eu encontrei. A ausência de estradas, a ausência de infraestruturas, o analfabetismo, as longas viagens que tinha que fazer, o índice de pobreza, o contraste que havia de terras famosas, de terem muito dinheiro por causa dos diamantes, mas em contrapartida encontrar aquela pobreza, aquele isolamento, aquela marginalização. Portanto, tudo isto criou um certo impacto em mim que fez com que eu me entregasse mesmo em cheio. Mesmo a nível do clero, dizia que tinha 8 padres, não é? 8, e isso até agora ainda mantém-se. Para esse trabalho todo. Tanto este quadro ainda mantém-se e é por causa disso que tudo fizemos para que o quadro fosse invertido, não é? Eu recordo que em 2010, quando lá estive em serviço e nos encontramos, havia também já uma igreja nova, não é? Esta igreja, sim, é um projeto que o meu predecessor tinha lançado e eu continuei porque era urgente mesmo, porque no Dundo não tínhamos uma catedral condigna e então, graças a Deus, conseguimos algumas ajudas, estava em falta o dinheiro, batemos portas e nos foi cedido esse dinheiro e conseguimos construir aquela grande catedral que hoje é orgulho da cidade do Dundo. E de modo que com aquela catedral, sim, também houve como que um boom no reaparecer daqueles cristãos que já se tinham desmoralizado e que estavam já em vias de extinção. Tanto com aquele empreendimento sentiram-se como que galvanizados a regressar e a manifestarem a sua fé. O povo do Dundo, um povo muito aberto à igreja. É um povo muito aberto à igreja, um povo que precisa ainda ser trabalhado. Como sabe, Dundo era uma cidade isolada por causa da exploração dos diamantes. A política colonial não permitia a fluidez e a comunicação com aquela gente, e de modo que isto criou também uma certa mentalidade naqueles nossos irmãos. Um certo fechamento, um certo isolamento, um certo deixar-se levar também, porque a Diamang na altura não permitia que as pessoas trabalhassem a terra, então recebiam tudo e isto criou Mas daí hoje percebes porque o povo ainda pouco trabalha a agricultura, né? Mesmo tendo condições para tal, mas pouco trabalha a agricultura, dessa influência, dessa imposição, né? Claro. É mesmo por causa disso, e isto está a fazer com que toda a gente viva desta, digamos, providência. Portanto, o outro é que tem que dar, o Estado é que dá, na altura a Indiama é que dava tudo. E eu já tive uma conversa com alguém que dizia-me, olha, eu não estou habituado a pagar a energia nem a água, mas agora estão a me obrigar a pagar isto. E eu disse, meu caro, tu és cidadão, pá. Então se tu não contribuires, estaremos todos perdidos. E pronto, só para ver. Portanto, são situações, são marcas que ficaram e que têm também o seu peso de negatividade. Pois, é outra das questões também que levantava muito era a questão da feitiçaria, né? Falamos aqui também do alcoolismo, né? Da juventude. Podemos ser de um povo aberto à igreja, frente à igreja, mas essas questões parece que têm... Pois, também força. Temos que ter em conta que a colonização naquela zona do país é tardia. Pois.
Portanto, este cruzamento com o cristianismo e com as outras culturas é muito tardio. E de maneira que há povos ainda virgens. Há povos virgens no sentido de que estão ainda no mundo deles, na cultura deles. E isto fez com que a crença na feitiçaria, a crença na tradição, a força da própria cultura fosse muito mais forte. E para você mudar este quadro, não é de um dia para o outro. E é por isso que a mensagem agora sim está a passar, mas não será hoje que nós vamos esperar colher os frutos. Ainda vai levar o seu tempo, e o importante é que a mensagem flua e que as próprias pessoas sintam que a vida tem outros horizontes. Só para dar um exemplo, por causa dessa mentalidade feticista, os próprios filhos da Lunda não têm lá a sua riqueza. Eles preferem ter a riqueza cá em Luanda, em Malange, em Benguela, no Lubango, do que na própria Lunda. Por quê? Porque têm medo do feitiço. Têm medo de os próprios parentes os lincharem e pronto. E isto é que provoca o seu desenvolvimento. Claro, é só para dar uma pincelada para ver que é uma estrutura mental, uma estrutura cultural que muitos de nós temos medo de abordar. Pois, é uma província rica do ponto de vista dos recursos naturais, do ponto de vista da cultura, também culturalmente. Claro, mas, é muito rica, mas com o povo pobre. Pois, com o povo pobre e também com os receibos de ignorância também. Porque a cultura feticista cria também ambiente para o retrocesso, para a ignorância, para o deixarmos-nos andar e nivelar uma sociedade não para cima, mas para baixo. E isto, para mim, é muito perigoso, e esta tem sido a minha batalha, não só também por causa dos próprios crimes que essa mentalidade acarreta consigo, porque são injustiças que são cometidas, são assassinatos que são cometidos, são os próprios familiares que se viram uns contra os outros, que já não se falam, já não se visitam, se repelem, irmãos que já não querem saber os outros irmãos, não querem saber os tios, dos avós, etc, etc. Portanto, é um ambiente insalubre que se cria por causa dessa mentalidade feticista. Nós vamos fazer uma breve pausa, um curto intervalo, e aqui, precisamente neste nosso programa, quem escolhe as músicas são os nossos convidados. Agora, sabe, cabeça, qual é a música que gostaria de ouvir? Você que também é um amante da música, você gosta de ler, gosta de ouvir música. Uma música que lhe tenha passado assim pela cabeça que está neste momento aqui que gostaria de ouvir? Bom, eu não sei que músicas... Eles arranjam aqui, seja qual for. Okay. Por exemplo, uma música de Valdemar Basto. Valdemar Basto. Qualquer uma. Gosta da música de Valdemar Basto? Gosto. Muito bem. Sim, então sim. Nós vamos escolher uma música de Valdemar Basto. O nosso técnico vai escolher aqui uma música de Valdemar Basto. Sugestão aqui de Dom José Imbamba, o nosso convidado nesta primeira edição deste nosso e vosso programa. Nós vamos ouvir a música de Valdemar Basto, depois voltamos para a conversa. Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre, e lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política,
não fala política. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. E o tempo passou e a velha Chica só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, já não vê rugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E ela agora só diz: che menino, posso morrer, posso morrer. Che menino, posso morrer. Já vi Angola independente. Che menino, posso morrer. Che menino, já vi Angola independente. Bem, voltamos para a segunda parte deste nosso e vosso programa. Tenho aqui primeiro convidado Dom José Mbamba, arcebispo de Saurimo, que está aqui então numa conversa aberta, uma conversa amena aqui comigo. Nós estávamos no Dundo e agora do Dundo vamos então já para Saurimo. Acaba por receber o convite para ser o primeiro arcebispo de Saurimo. Diz na altura que aceitou esta missão também em nome da obediência, mas custou-lhe muito deixar o povo do Dundo. Custou-me, como já disse, porque por causa dos próprios desafios que eu encontrei, eu amei e amo aquela diocese, aquele povo, e já estava a virar toda a minha atenção para lá, não só porque quando fui nomeado bispo do Dundo, meses depois veio cá o Santo Padre. Sim. Durante a visita do Santo Padre cá a Angola, Bento XVI, em 2009, em março 2009. Num dos jantares que tivemos com ele, fui convidado a aceitar também administrar a Diocese de Saurimo como administrador apostólico. Então, foram situações para mim muito chatas, porque eu era maçarico, como bispo do Dundo, inexperiente. E no ambiente daquela visita, o cardeal Ivan Dias a pedir-me para que aceitasse também administrar a Diocese do Dundo, de Saurimo, digo, isto criou-me um certo embaraço, mas tive que aceitar também, e de modo que eu estava nesta mobilidade permanente entre Dundo e Saurimo. E de modo que nunca tive tempo suficiente para me dedicar exclusivamente à Diocese do Dundo, por causa dessa repartição que tinha que fazer entre as duas dioceses. Mas seja como for, eu estava a pressionar para que fosse já nomeado bispo de Saurimo, para que me sentisse livre e que as minhas energias fossem canalizadas exclusivamente para a Diocese do Dundo. Então, e surge a outra surpresa.
quando o senhor Núncio liga para mim a dizer-me que já temos o bispo de Saurimo, e eu digo, todo feliz, ainda bem, pelo menos assim já estarei já estarei mais aliviado. E assim, olha, e quando me dá esta revelação, então foi uma outra surpresa. Eu até disse, está tudo a acontecer assim tão rapidamente, não sei o que o senhor também quer comigo, não é? Porque tudo aconteceu num ápice e praticamente não saboreei o meu ser bispo do Dundo, e de pé para a mão tive que assumir este outro grande desafio da Arquidiocese de Saurimo, de modo que aqui estamos. Mas em Saurimo encontrou uma igreja mais estabelecida, já com mais missionários, não é? Cerca de 20 padres, 21 irmãs. Sim, Saurimo já era uma igreja bem constituída, com alguma infraestrutura digna, mas sem com isso querer dizer que não tinha os seus próprios problemas também. Tem os seus próprios problemas, e são esses problemas que estamos a encarar pouco a pouco e a tentar responder, porque mesmo o clero que lá temos é um clero que ainda não tem aquela formação específica para termos os serviços todos a correr bem. Temos que apostar ainda na formação do clero, e esta é a aposta. E depois também a pobreza em infraestruturas é tremenda. A diocese ou a arquidiocese de Saurimo praticamente se reduz na cidade de Saurimo, porque as outras paróquias são paróquias paupérrimas que devem ser ainda ajudadas, mas estamos a trabalhar. Estamos a convidar missionários, muitos já responderam. Em dezembro teremos uma congregação feminina que lá vai, e teremos outras, se Deus quiser, no próximo ano. Então, e pouco a pouco queremos que teremos bons serviços para o povo de Saurimo. E na altura mesmo estabeleceu como prioridade as vocações e a pastoral da família. Sim. Por quê? Exatamente porque, dada esta pobreza humana que nós estamos a viver, e também porque os próprios missionários estrangeiros já não existem. Tanto antes nós podíamos solicitar as igrejas irmãs de Portugal, da Itália, da França para poderem cá vir trabalhar. Como sabe, o Ocidente hoje está seco em termos de vocações e em termos de vida religiosa também. Então a única solução é partir mesmo de nós. Temos que trabalhar pelas vocações e pelas famílias, porque as vocações têm que sair de famílias sãs, têm que sair de famílias cristãs bem convencidas e convertidas. E essas famílias, quando não são bem formadas, quando não são bem constituídas, claro, as vocações também podem definhar e podem se fragilizar. Então, daí este canalizar das nossas energias sobre esses dois tópicos, para que verdadeiramente a nossa igreja possa fazer nascer os próprios filhos, para poderem servi-la e para poderem também servir a Igreja do mundo. Assim como os outros vieram nos oferecer, um dia também seremos nós a sair das nossas terras para irmos pelo mundo afora a anunciar o Evangelho. Essa questão das vocações tem estado a afetar a nossa Igreja? Eu não sei, mas deve estar mais ligada a isso. Em termos de números, já houve períodos melhores ou tem estado a diminuir? Sente isso? Sente-se que há alguma diminuição, porque no tempo da guerra houve um crescendo em termos de vocações. Mas agora, como já há muitas oportunidades, a própria vida social começa a ter outras propostas, outras oportunidades, outros caminhos. Então, os jovens também têm várias oportunidades para poderem escolher o caminho que queiram seguir. Principalmente nos grandes centros urbanos é mais dificuldade. Há mais dificuldades. Mas ainda não temos, digamos assim, um alarme de crise de vocações, não. Felizmente os seminários continuam cheios, não nos mesmos índices anteriores, mas os seminários estão bem representados. O mesmo não diríamos em relação às vocações femininas. As femininas, sim, aí há uma pequena crise, também devido mesmo às condições sociais que melhoraram bastante.
É verdade. E também outras coisas que foram surgindo. Que foram surgindo e para não pormos de parte também a própria mentalidade, não é? Porque a cultura de hoje já ofereceu à juventude tantas outras áreas de realização que não sejam só aquelas exclusivamente da Igreja. Olhando para a Igreja hoje, no geral, como é que a Igreja se adapta? Como é que ela enfrenta o século XXI, sendo ela uma Igreja um pouco tradicionalista? A Igreja, como sabe, é mãe e mestra, como se diz. Portanto, é uma instituição que já tem mais de 2000 anos, né, a caminhar. E de modo que nestes anos todos de experiência e de caminho foi acumulando muita sabedoria também. Por isso a Igreja sabe ser e sabe estar. Sabe dialogar com a história, sabe dialogar com as culturas dos povos, sabe dialogar com as modas do tempo, sabe dialogar com o homem contemporâneo. E é por isso que se realizou o Concílio Vaticano II. Exatamente, o Papa João XXIII, quando convocou o Concílio, tinha de mira esta situação, porque estava a ver que a Igreja estava a usar uns métodos que já não se adequavam à mentalidade do mundo atual. Daí este grande concílio que foi realizado, cujos frutos ainda não estão todos devidamente desfrutados, passo a expressão. Exatamente porque a Igreja tem uma visão, apesar de ser conservadora, mas tem uma visão de futuro muito séria. Portanto, ela sabe dar os passos no momentos em que deve dá-los. Mas parece que a visão que se tem aqui de fora é que a Igreja parece uma estrutura fechada em si mesmo. É uma falsa visão. É uma falsa visão porque a Igreja está no mundo. A Igreja caminha com o mundo. A Igreja dialoga com o mundo. Portanto, a Igreja não é uma instituição que está fora do mundo. Não é uma instituição que está só com Deus. Não, não. A Igreja é uma instituição que quer libertar o homem. E para libertar o homem, tem que conhecer o homem. Tem que viver as vivências, as tristezas, as angústias, as ansiedades, as perspectivas desse homem a quem serve. E é por isso que sabe que a Igreja é pioneira na educação. É pioneira nessas obras todas sociais. Por quê? Porque ela percebeu que para melhor evangelizar, para melhor libertar a verdadeira liberdade da pessoa humana, tem que partir de dentro. Então a pessoa tem que ser bem cultivada para poder viver bem a sua liberdade. E é por isso que esta visão que tende a reduzir a Igreja a uma instituição fechada, a uma instituição caduca, não condiz à verdade, porque a própria Igreja é que está na origem das grandes revoluções. Portanto, as noções de pessoa, as noções de democracia, de política, de autoridade, etc., são todas noções que a Igreja ofereceu à sociedade, graças às quais o mundo hoje está a caminhar como está a caminhar. Falou desta visão, desta noção, desta adaptação à Igreja, também aos novos tempos, e dizia aqui mesmo no início da conversa do contacto que tem tido com ex-colegas seus, hoje através das tecnologias de informação. Vejo também aqui utiliza o iPad. Hoje a Igreja já utiliza as tecnologias de informação para chegar às pessoas? De maneira seguríssima, porque aliás neste último sínodo que teve lugar em outubro passado, uma das grandes decisões que se tomou foi mesmo esta. A Igreja tem que se servir dos meios tecnológicos em voga para fazer chegar a mensagem cristã. De modo que a ciência não se contradiz com a fé. Portanto, a verdadeira ciência busca também a verdade e está ao serviço do bem da humanidade. E a Igreja serve-se também de tudo aquilo que favorece o bem, favorece a integração, favorece o convívio, favorece, digamos assim, esse diálogo fraterno entre pessoas. São todos instrumentos que devem servir para o progresso humano, sempre usados como meios. São sempre meios e nunca fins. Porque o grande problema nosso é aquelas vezes de pensarmos que a ciência é tudo, a tecnologia é tudo. E então queremos até sujeitar a pessoa humana aos instrumentos, aos artefatos que ele próprio faz. Ali está o erro e é isto que está a provocar o descalabro da ética e da moralidade humana.
estamos a crescer na fé, somos já uma igreja adulta que todavia deve continuar a crescer no discernimento. São expressões minhas, palavras suas. Sem dúvida. Porque realmente o crescimento na fé é visível. Mas falta-nos esta coragem de sabermos fazer escolhas boas. Escolhas boas para os nossos filhos, escolhas boas para nós mesmos, escolhas boas para a nossa sociedade. Porque se nós não fizermos esse discernimento, se nós não fizermos esta escolha que nos ajude a sermos pessoas dignas, pessoas que espelhem de facto aquele ser imagem e semelhança de Deus, então estaremos a trabalhar para a nossa própria derrocada. E é aí onde a nossa sociedade padece muito, porque às vezes nós resvalamos porque não temos os pés assentes, ainda não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos, não sabemos de onde viemos. E então isto desequilibra um bocado. E quando nós temos essa maturidade da fé, então nós sabemos e conhecemos as nossas origens, temos a consciência das nossas próprias debilidades, mas também temos consciência daquilo que nos faz ser filhos e filhas de Deus. A necessidade de libertar a comunidade de atitudes, usos e costumes que afugentam o bem e que não permitem a sua unidade com Cristo e com a Igreja. Isto faz-me lembrar um dos encontros Papa com a Juventude, em que Bento XVI apelava os jovens para estabelecerem este contacto com Cristo, porque Cristo tem uma palavra para os jovens. Sente que, e essas suas palavras vão muito de encontro àquilo. Sente que hoje também há muitos que não procuram ter esta unidade com Cristo, com a Igreja. Sim, porque... Falo disso porque é uma pessoa muito ligada à juventude e que escreve muito para a juventude, preocupa-se muito com os jovens de agora, aqueles que são... Sim, preocupo-me porque verdadeiramente eu sinto que há um vazio na juventude. Os jovens de hoje são fruto daquela cultura que vem de 1975 a praticamente 2002, não é? Tanto aquela cultura que fez com que as pessoas não tivessem mais ideais, não sonhassem, não preenchessem a própria vida com aqueles valores dignos. Tanto os jovens abraçaram a violência, abraçaram a delinquência, abraçaram a marginalização, e abraçaram tanto toda a espécie de vícios como padrão da sua própria conduta. E então isto faz com que tenhamos hoje as consequências e o tipo de juventude que hoje estamos a ter nas nossas sociedades. Por isso, quando se constrói uma vida sem referência a Deus, o resultado é este. Portanto, esta é consequência de uma filosofia que nós importamos e que arruinou as bases de sacralidades da nossa própria cultura e as bases de sacralidade da nossa própria família. E então o jovem sentiu-se perdido. Portanto, o jovem sentiu-se sem orientação, sentiu-se sem essa capacidade de poder direcionar a sua vida para aquela nobreza, para aquela dignidade que se quer. Por isso nós batemos-nos e lutamos exatamente porque Jesus Cristo é este grande libertador, isto sem dúvida. A mensagem dele é uma mensagem que encanta qualquer pessoa, e se o jovem de facto quer encaminhar, quer construir uma vida digna, quer construir uma juventude que não queime etapas, então tem que ter mesmo essa referência, porque senão, como dizia alguém, a diferença entre o velho e o jovem não é na idade, porque há jovens que já vivem de saudades, portanto, são mais velhos em relação... do saudosismo. Agora, voltando à questão da Igreja hoje, é uma questão que eu não poderia deixar aqui de pôr, e muitos ouvintes também colocam isto. A questão do celibato. Sr. Bispo, há quem entenda que deve merecer hoje uma ampla discussão no seio da Igreja. Qual é a sua opinião? Não, a minha opinião, tanto ampla discussão, o celibato sempre foi um tema de debate. Tanto mesmo nas nossas formações, nos nossos retiros, nas formações permanentes, portanto, é um tema que nunca se deixou de debater. Agora, uma coisa é certa. Aqui cultiva-se o sentido também da própria liberdade, porque o ser padre hoje é uma escolha livre.
É uma opção radical que se faz por causa da força teológica que o próprio serviço em si acarreta. É uma renúncia que se faz por um bem maior. Portanto, uma dedicação exclusiva à Igreja, uma dedicação exclusiva aos irmãos, uma dedicação exclusiva pela causa do Evangelho. Então, eu renuncio todas as minhas capacidades físicas, todas as minhas capacidades emocionais para me doar tudo isto ao bem dos outros. Portanto, isto não é algo de outro mundo, porque todos nós temos capacidade de fazer essas opções. E os que não conseguem, livremente também fazem suas renúncias e saem. Portanto, eu não vejo onde está o problema disso. Portanto, ninguém está condenado a ser padre, ninguém está condenado a abraçar a vida consagrada. Portanto, a pessoa é livre. Quando achar que o caminho não é este, livremente pode renunciar dentro da responsabilidade que tem e solicitar. Aliás, o direito canônico tem todos os instrumentos e os regulamentos previstos para estes casos. A questão é ligada à homossexualidade. Há países já que têm uma tradição mesmo religiosa, falo de Espanha, Portugal, em que já é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na sua opinião, a união entre pessoas do mesmo sexo é bem vista, mal vista? Ou o problema está em querer chamar casamento? O que é que choca, o termo ou a realidade em que se aplica? Ou são duas realidades inconciliáveis? São realidades anómalas e atípicas. Portanto, eu até iria mais longe, que me desculpem, mas são situações doentias. Porque isto vai contra o próprio querer divino, vai contra a própria natureza, vai contra a própria disposição emocional, afetiva e tudo mais. O que se passa é que nós hoje queremos viver só como produtos de culturas. Queremos dar a entender, e esta é a ideologia, a nova filosofia, que está a tentar guiar o mundo para justificar exatamente todos esses desvios naturais. Queremos fazer passar o que é cultural por natural. E esta deslocação, então, que está a criar todas essas modas de luxo. São modas de luxo, são modas de culturas que já estão saturadas e querem experimentar tudo, até o impossível. E de modo que é neste quadro que eu enquadro, infelizmente, esta vivência atípica e estes desvios que são, digamos assim, despoderados. E que no nosso seio cultural até é vergonhoso falar sobre isto. A gente, quando vai nessas aldeias e fala aos nossos papás, olha, agora está a vir esta situação. Os papás vão casar com outros papás, as mamás vão casar com outras mamás. E a reação é nítida, de desprezo, de pena e, portanto, de fim do mundo. Houve um papá que disse agora que estamos mesmo no fim do mundo. Por quê? Porque são situações anómalas. Agora, a infelicidade está neste exaltar esses produtos culturais como querendo fazê-los passar como sendo naturais. Não, isto não é natural. É um mal, é um mal. É um desvio, é um desvio. Deve ser tratado como tal. E não criarmos situações para legalizar, para, digamos assim, destronar o estatuto natural da família. Portanto, a família é constituída por um macho e por uma fêmea, por um homem e por uma mulher. Esta é a família. Agora o resto podem chamar com outros nomes menos de família. Pois há o caso também da adoção, até de crianças. Claro. E pobres crianças. Pobres crianças. Mas pobres crianças. Porque eu nunca permitiria que uma criança fosse adotada por um casal homossexual. Pobre criança. Que não tem culpa, sequer. Sim. Olha, nós já tivemos a possibilidade aqui no nosso país, em 92, João Paulo II, cá visitou o nosso país em junho de 92, em março de 2009, Bento XVI, seu sucessor,
esteve cá a visitar o nosso país. Eu gostaria que me falasse, e sim, estamos mesmo a entrar na reta final na nossa conversa, mas que nos falasse desse pontificado. Teve a possibilidade de estar com o Papa. Este Papa é o Papa que a Igreja precisa neste momento? Sim. Portanto, todos os Papas são um sinal providencial de Deus. E de modo que o Papa Bento XVI é uma ilustre figura da Igreja, um Papa super inteligente, um Papa perspicaz, um Papa atento, um Papa muito profundo nas suas convicções teológicas e que acompanha também o evoluir da própria humanidade, um Papa que está muito próximo do homem de hoje. E de modo que a Igreja agradece, pois, esta presença desta figura, porque está a saber viver os dramas da própria Igreja e da própria sociedade. Veja que é o Papa que sofreu muito o problema da pedofilia na própria Igreja. Eu colocava a questão para este momento, nesse momento que a Igreja vive essa situação. Um problema... O Vatilix, né? Claro. Pronto, são todos... É o mundo que nós estamos a viver. É o mundo que nós estamos a viver porque há uma tendência de descredibilizar a própria Igreja. Portanto, há correntes que querem desacreditar a força moral que a Igreja de que a Igreja é depositária. E então, essas notícias de pedofilia criaram, digamos assim, situações muito na mídia e de informação foram um sucesso, por exemplo. Os casos judiciais que se seguiram, etc, etc. Mas o Santo Padre soube lidar com todas essas situações. Está a lidar. E até decretou tolerância zero. E é por causa disso que muitos padres que estão a ser descobertos, estão a ser julgados, estão a ser condenados, etc, etc. Porque achamos que é um mal que deve ser veementemente reprovado, veemente condenado. Mas sempre com aquela caridade, até com aquela quanto é que isso misericórdia. afeta a própria Igreja? Pois afeta, todo escândalo afeta. E Jesus Cristo foi muito duro contra os escândalos. E ninguém pode bater palmas aos escândalos. E de modo que, mas a Igreja viveu este momento com muito sofrimento, mas também com muita coragem, porque reconhece os erros dos seus filhos que afetam o todo do corpo que é a Igreja. E nós não fugimos desta situação. Agora, o que se reprovou é aquela tendência que se tentou a mediatização que se fez dos casos. Até porque os casos de pedofilia, por exemplo, o maior número de casos não foi o que aconteceu entre o clero. É o que acontece no seio das próprias famílias. Mas o das famílias praticamente foi abafado pela percentagem ínfima que aconteceu no seio clerical. Pronto, são todas tendências do mundo atual, mas o importante é que a Igreja não é uma instituição só humana, é uma instituição divina. E se assim não fosse, já teria desaparecido há muito tempo. Eu quando falava aqui dos dois Papas, porque eu estava aqui que entre João Paulo II e Bento XVI há duas personalidades distintas, né? João Paulo II era uma espécie de ícone, uma figura que é carismática. O Cardeal Ratzinger já parece mais, perdão-me aqui a expressão, um homem de gabinete, um homem muito mais duro. Né? Ali podemos jogar também as personalidades. Né? É preciso termos em conta que cada pessoa tem o seu pacote de personalidade. Pois. Por isso, João Paulo II era um homem extrovertido, um homem que gostava de brincar, um homem que aconchegava, um homem comunicativo e tinha esses dotes todos. O cardeal, o Papa Bento XVI é um homem mais retraído, um homem mais reflexivo, introvertido e também temos que ver os contextos dos próprios países, as personalidades dos países também. Isso tudo conta muito para o exercício do próprio ministério. Mas quer um, quer o outro, são bons papas e papas que a história atual bem precisava. Falando ainda de pontificado, João Paulo II foi o primeiro papa não italiano, não é?
Agora Sim, temos sim. Bento XVI, Sim, sim. que é alemão, Sim, sim. e muito também se coloca, mesmo na própria sessão, para quando um Papa da América Latina ou da África, Da África. até levantava-se muito isso, porque são zonas são zonas Da cristandade Da cristandade atual. que são muito, Bom, isso vamos deixar. Vamos deixar. Que a providência divina vai se encarregar. Portanto, tudo é possível e a Igreja não é um monopólio nem de um país, nem de uma cultura. A Igreja é um bem da humanidade, é um bem de Deus, e de modo que quando Deus achar por bem que é o momento de termos um Papa africano, um Papa asiático, um Papa americano, há de acontecer. Mas prometa-me que se o primeiro Papa não europeu for Dom José Mbamba, garanto-me já a primeira entrevista. Fico já com a primeira entrevista. Aqui como serei o primeiro a entrevistar, pelo menos. Se a providência divina assim entender. Como não vai acontecer, fico tranquilo. Eu também aqui, mesmo estamos já nesta reta final, eu gostaria de dizer, porque aqui deixar uma mensagem, foi o nosso primeiro convidado na primeira edição do programa. Eu não sei se já se habitua a ser. Foi o primeiro bispo de Saurimo, foi o primeiro no Luena, né? Agora também o primeiro convidado na primeira edição do programa. Está habituado a ser o primeiro. Parece que estou condenado a isso. Está condenado. Então, eu agradeço esta gentileza e esta oportunidade. Dizer que estamos aqui, pois, ao serviço dos nossos irmãos, ao serviço da nossa sociedade, e como eu tenho dito, é preciso que cada um de nós aprenda a colocar a riqueza a riqueza que leva dentro de si, colocá-la sempre ao serviço do bem dos outros. Portanto, os dons que Deus nos deu não são só para nós. Devem ser partilhados e devem ser colocados ao dispor de todos os outros, para que juntos consigamos, dentro desta harmonia, dentro deste diálogo, dentro desta diferença e dentro desta unidade, procurarmos de facto fazer crescer o nosso país, a nossa sociedade, para aquele progresso, para aquela dignidade, para aquela nobreza que todos nós desejamos e que, graças à qual, pois, aprenderemos a ser nós mesmos e assim trabalharmos sempre mais por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que deve estar ao dispor de todos. Curiosamente, há quase 10 anos, os papéis invertiam-se. Era eu seu aluno na disciplina de Justiça Social, numa prova oral, e era o professor e estava do outro lado a fazer as perguntas. Agora está deste lado a responder. E agora, qual é a nota que me dá? Eu volto a aparecer aqui. Vai superar os 19 que teve na licenciatura. Vai ter os 20. E há aqui duas coisas que eu deixo aos convidados do meu programa. Além da escolha da música, né, que abre, que vai para o intervalo e que fecha o programa, há também essa possibilidade, porque estiveram do outro lado a responder perguntas, e essa possibilidade de colocar uma questão. Sim. Qual é a questão que me quer colocar? Bom, a questão que eu gostaria de colocar é: qual é o perfil deste programa? É um perfil aberto, acaba por ser não apenas uma entrevista, mas é uma conversa. E aquilo em que, de forma descontraída, de forma amena, vamos viajando. Estivemos aqui consigo, não só a falar no papel de bispo, mas recuamos para a infância, para Luena, que eu aguardo o convite um dia para visitar Luena consigo. Tá bem. Vai ser o meu guia. Está bem. Fica aqui esse compromisso para mostrar Fica Luena o compromisso e vamos combinar e assim vai acontecer. Ok? Tá bem. Muito obrigado, Sr. Bispo. Foi aqui a conversa com Dom José Mbamba, Bispo da Diocese de Saurimo, primeiro convidado nesta primeira edição do nosso e vosso programa aqui na Rádio Mais. Para fechar, qual é a música que escolhe agora para fechar o programa? É uma música de André Mingas. De André Mingas. Tem alguma em especial? Escolha. Vou escolher o Mufete. Mufete. Ok. Vamos fechar com Mufete de André Mingas, por sugestão do nosso convidado. Nós voltamos na próxima quarta-feira com outro convidado e com outra conversa. Até lá. Boa manhã. Preparar um mufete lá no Museque,
com boa farinha e o molho a canimba. Chimbugo não há, procuramos todos os mercados. Ajuda marido, banda subir mesmo caminho. Guardei o barril lá na ata do seu Moreira. Desde sexta-feira deve estar no ponto. Cozi o feijão na velha panela de barro. Mão da dona Antônia, algum domingo vai ser bonito. Bateram uma foto, mais convidados, mas já estamos certos. São sempre os da porta, lá vem o Dionísio, comandando a banda. Nasce da viola, luxo, calhar de casa. Ai, a meu Zé, comandando a banda. Nasce da viola, luxo, calhar de casa. Mandei preparar um bufete lá no Mocete, com boa farinha e molho a candiba. Chimbugo não há, procuramos todos os mercados. Ajuda marido, paga suprimento no campo. No dólar, botei o barril na nagra do seu Moreira. Desde sexta-feira deve estar no ponto. Buena Cozi chala. o feijão na velha panela de barro. Mão da dona Antônia, o domingo vai ser bonito. Bateram uma foto, mais convidados, mas já estamos certos. São sempre os da porta. Lá vem o Dionísio, comandando a banda. Fazendo a viola, chucaria de casa. Ai, a meu Zé, comandando a banda. Fazendo a viola, chucaria de Olha casa. a Julianinga, O Miguel, olha a comandando a Tequila, banda. a Medellín.